Todos nós morremos duas vezes. A primeira, quando damos o nosso último suspiro. A segunda, quando o nosso nome é pronunciado pela última vez. Já parou para pensar que talvez a sua morte não aconteça apenas no fim biológico do seu corpo? E se a verdadeira despedida for muito mais silenciosa, muito mais sutil, como o apagar de uma vela, quando não há mais ninguém para ver a fumaça que dela sobe, dissipando-se no ar indiferente? Hoje, te convido a caminhar por essa ideia desconcertante. Não morremos apenas uma vez, morremos duas. E, talvez, a segunda seja ainda mais definitiva do que a primeira, pois ela marca não o fim da nossa biologia, mas o fim do nosso rastro no mundo. Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu estrelado, se perguntou: o que permanece depois que partimos? Os antigos egípcios acreditavam que a eternidade dependia de preservar o nome e o corpo, embalsamados e encerrados em monumentos que atravessariam milênios. Na Grécia, Sócrates bebeu a cicuta sem medo, pois acreditava que o espírito transcenderia, livre das amarras do corpo, buscando as ideias eternas. No México, o Dia de los Muertos celebra exatamente isso, que morrer não é o fim, enquanto houver quem nos recorde, quem nos convoque à vida através da memória, do afeto, do ritual. Mas e se a nossa obsessão em evitar a morte física for na verdade medo de uma coisa muito mais angustiante, o esquecimento? O esquecimento que apaga a última fotografia, que apaga o nome da lápide, que apaga até mesmo o eco de nossas palavras. Imagine a existência como uma pedra lançada num lago tranquilo. O impacto é a sua vida, intensa, vibrante, cheia de movimento. As ondas concêntricas que dela se expandem são as memórias que você deixa, os afetos que desperta, as marcas invisíveis que imprime nas almas que cruzam o seu caminho. Mas o tempo corre, o vento sopra, as águas se acalmam, até que nada mais reste daquele movimento. Esse é o momento da segunda morte, quando ninguém mais lembra da sua passagem, quando seu nome repousa no silêncio absoluto, quando não há mais voz que o pronuncie, nem pensamento que o evoque. Jean-Paul Sartre dizia: a existência precede a essência. Ou seja, primeiro vivemos, e só depois, com nossas escolhas, gestos e palavras, vamos tecendo a nossa essência. O fio que talvez resista ao tempo. Mas será que esse fio é mesmo resistente, ou é tão frágil quanto o sopro que um dia nos deu a vida? Será que podemos escapar desse destino? Ou estamos todos condenados ao esquecimento por mais que resistamos? Hoje, numa era em que registramos cada instante, acreditamos que deixaremos um legado eterno. Álbuns, redes sociais, vídeos, perfis que continuarão existindo após nossa partida. Mas pergunto, será que digitalizar nossa memória é suficiente para eternizá-la? Ou será que nos agarramos a essas imagens como náufragos agarrados a destroços, temendo, desesperadamente, a segunda morte mais do que nunca? Albert Camus, com sua lucidez cortante, escreveu: o esforço para alcançar as alturas basta para encher o coração de um homem. Talvez a nossa salvação não esteja em evitar o esquecimento, mas sim em aceitar a beleza do efêmero. Assim como a flor não se entristece por murchar, nem o pôr do sol lamenta a escuridão que o sucede, também nós podemos viver plenamente, sem a obsessão de permanecer. E então surge a pergunta: é preciso ser lembrado para ter vivido plenamente? Talvez não. Talvez a grande liberdade seja perceber que a segunda morte é inevitável e, justamente por isso, não precisa ser temida. Aceitá-la pode ser o primeiro passo para uma vida mais livre, mais intensa, mais verdadeira. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: logo você terá esquecido tudo. Logo todos terão esquecido você. E, paradoxalmente, essa certeza não deve nos paralisar, mas sim nos libertar. Se tudo é transitório, se tudo é pó e vento, então resta o presente, o instante, esse pequeno milagre que se renova a cada respiração. A vida não precisa ser eterna para ser significativa. O que importa não é quantos lembrarão de você, mas com que intensidade você vive agora, com que inteireza você se entrega ao momento, com que honestidade você ama, sofre, cria e aprende.
Como disse Lao Tse no Tao Te Ching, aquele que se apega à vida, a perderá. Aquele que a solta, a encontrará. Talvez a nossa angústia diante da segunda morte seja, no fundo, medo de não ter vivido plenamente antes da primeira. Então eu te pergunto, com a serenidade de quem apenas contempla, o que você faria hoje se soubesse que a segunda morte está cada dia mais próxima? O que de você deseja que permaneça, se é que deseja que algo permaneça? E se, ao invés de resistir à segunda morte, começássemos a cultivar uma vida tão plena que nem mesmo a necessidade de ser lembrado fosse importante? Nietzsche, com sua provocação do eterno retorno, nos perguntava: e se você tivesse que viver essa mesma vida infinitas vezes? Será que você a aceitaria? Será que ela é digna de ser vivida, não apenas lembrada? Viver bem, talvez, não seja garantir a eternidade do nome, mas dar densidade ao instante, como uma chama intensa que não teme se apagar, pois sabe que enquanto queimou, iluminou o que pôde. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com quem também precisa lembrar que viver é, acima de tudo, um exercício de entrega, e que não há necessidade de eternidade para que a vida seja completa. Aceite a finitude como parte do processo. Aceite que o seu nome um dia será silenciado, como tantos outros que já se foram, mas que ainda assim sua vida terá valido a pena. Até o próximo vídeo. E até a próxima reflexão, onde quem sabe possamos continuar explorando o mistério, o silêncio e a beleza de simplesmente existir.